A obra O Livro das Coisas Perdidas se passa na Segunda Guerra Mundial e conta a história de David. David, de 12 anos, era muito apegado à sua mãe, que estava morrendo aos poucos de uma doença. Quando ela morreu, David ficou muito abalado, começou a se sentir solitário e ter desmaios. Nesses desmaios, ele frequentemente via um homem corcunda, que começou a chamar de Homem Torto. Um dia ele recebeu a notícia de que seu pai iria se casar com Rose, e ela, logo depois, ficou grávida. Pouco antes do bebê nascer, eles se mudaram para a casa dela. Lá, ele tinha um quarto repleto de livros que pertenceram a um parente desaparecido de Rose. Quando o bebê nasceu, David se sentiu esquecido. Os desmaios começaram a ficar mais violentos e frequentes, e ele percebia o Homem Torto observando seu meio-irmão George. Um dia, teve uma discussão com Rose, e seu pai o deixou de castigo. Ele teve mais um desmaio e ouviu a voz de sua mãe lhe chamando do jardim rebaixado. Ele foi até lá e notou um bombardeiro alemão caindo em direção à casa. Para se proteger, ele entrou numa fenda que havia no muro. Do outro lado do muro havia um mundo diferente. Ele seguiu no meio de uma floresta e, para não perder a árvore por onde entrou, ele tentou marcá-la, lascando-a com uma pedra. Nesse momento, surgiu um homem com um machado, o lenhador. Ele impediu David de lascar a árvore e, ao invés disso, amarrou um barbante em volta dela. Eles seguiram em direção à casa do lenhador e ouviram lobos se aproximando e começaram a correr. Na frente da cabana, os lobos o cercaram. Haviam, além de lobos comuns, uma espécie híbrida de lobos e humanos, os lupes. Esses lobos queriam assumir o reino. David queria voltar para casa e o lenhador sugeriu que ele falasse com o rei, que possuía um livro que poderia levá-lo de volta para a Inglaterra. Eles seguiram juntos até a Ponte dos Trolls, onde tinham que desvendar um enigma para atravessar em segurança. Nesse momento, os lobos os alcançaram e o lenhador ficou para trás para dar tempo de David escapar. Ele então seguiu sozinho, encontrando no caminho a Branca de Neve, que era muito rabugenta, e os 7 anões, que deram comida a ele. Após mais um tempo de caminhada, ele encontrou uma menina com um corpo de cervo, fugindo de uma caçadora, que após matar sua presa, notou sua presença e o levou até seu galpão. Ele teve de enganá-la para poder fugir, ou sua cabeça seria unida ao corpo de uma raposa. Logo depois encontrou na estrada um soldado com seu cavalo. Seu nome era Rolando. Ele concordou em levar David até o rei, se este fosse seu escudeiro, até descobrir o paradeiro de Rafael, um amigo muito querido que havia desaparecido numa missão em um castelo flutuante. Os dois seguiram juntos até uma vila, onde tiveram de ajudar a derrotar uma besta para conseguir seguir viagem. Depois disso, eles chegaram ao castelo flutuante. Rolando entrou e disse a David para esperá-lo do lado de fora. David começou a ficar preocupado, pois Rolando não havia voltado ao amanhecer, e assim resolveu entrar no castelo. Lá encontrou muitos cadáveres e subiu até a torre mais alta, onde havia uma mulher deitada num altar. Ele chegou mais perto e viu que era sua mãe. Ele então deu-lhe um beijo na bochecha e ela acordou. Porém, não era sua mãe, era uma bruxa. Então ele virou-se para sair e viu Rolando e Rafael mortos na parede, empalados. Após derrotar a bruxa, ele saiu do castelo. Ele ficou muito abalado, mas seguiu viagem com Sila, o cavalo de Rolando. Assim seguiu viagem, encontrou uma dupla de ladrões e teve de matá-los para se proteger. Logo em seguida, chegou ao castelo do rei, onde o estavam esperando. Foi instalado em aposentos muito confortáveis, e no meio da noite acordou e viu o rei conversando com o Homem Torto, e esses estavam falando sobre o livro das coisas perdidas, que, na verdade, não tinha nenhum valor, e sobre como ele precisava que David dissesse o nome de seu meio-irmão para que ele se tornasse rei, deixando assim o antigo rei morrer. Ele viu a passagem que havia na sala do trono e levava para os aposentos do Homem Torto, onde encontrou o fantasma de Ana, uma menina que era na verdade a irmã mais nova do rei. Eles conversaram e ele descobriu que o Homem Torto sobrevivia da vitalidade das crianças, roubando seus anos de vida, e que ele precisava de outra criança pois estava quase morrendo. Também descobriu que o rei era o parente desaparecido de Rose e que todos os reis eram de seu mundo. Durante uma conversa com o rei, os lobos começaram a invadir o castelo, então Leroy, líder dos lobos, matou o rei, consequentemente matando, já que ele havia surgido do medo que o rei tinha de lobos. Pouco tempo depois, o Homem Torto tentou forçar David a entregar-lhe seu irmão, mas este não o fez, o que resultou no fim da vida do Homem Torto. Após tudo isso, ele reencontrou com o lenhador
que o ajudou a voltar até a árvore marcada para que David pudesse finalmente voltar para casa. O livro das Coisas Perdidas apresenta uma história fascinante e muito emocionante. A mistura da ficção com a realidade foi muito bem imposta. O livro apresenta uma história muito bem construída, uma história muito boa e diferente. Os personagens poderiam ter mais características físicas, porque ficaram faltando informações, como, por exemplo, cor do cabelo, cor dos olhos, tamanho. A única coisa apresentada foi nome e idade, o que não é suficiente para formar a imagem do personagem na sua cabeça. E acabaram com a imagem da Branca de Neve quando alteraram a história original dela, onde ela é conhecida por bondade e é meiga, bonita, e transformaram ela numa pessoa gorda, chata e exigente. A ideia de mudar a história das fábulas já é usada há muito tempo por muita gente, mas nesse livro ficou estranho. Muitas outras vezes foi utilizado de uma forma em que a história foi mudada, mas os fatos não foram comprometidos pela mudança. A construção das fábulas com o João e Maria também estava muito desorganizada, muito fora do contexto original. Conseguimos! Ah, meu Deus!